E aí, galerinha do oitavo ano, tudo bem com vocês, gente? Professor Rafael, professor de matemática de vocês, e eu estou chamando vocês, convocando para a gente começar a trabalhar com alguns problemas envolvendo o valor numérico de expressões algébricas, onde a gente vai utilizar exatamente um número natural em substituição dos termos desconhecidos que estarão estabelecidos nessas expressões. Então, pega todo o material para a gente dar início à nossa aula. Vamos lá, gente? Então, pessoal, o que é que a gente vai aprender nessa aula de hoje? Olha só, nós vamos aprender a determinar o valor numérico de uma expressão algébrica envolvendo números naturais em problema. Então, para a gente não perder viagem, nós vamos relembrar um pouco o que é valor numérico. Então, quando a gente escolhe um valor para uma variável de uma expressão algébrica, nós encontramos um valor específico para essa expressão algébrica. Esse valor específico é o que nós chamamos de valor numérico. Ele é justamente estabelecido através da substituição do termo desconhecido que nós temos na expressão algébrica, que pode ser 1, pode ser 2 ou mais, em substituição por um valor natural, que esse é o foco do nosso problema hoje, é exatamente determinar o valor numérico de uma expressão algébrica quando a gente vai fazer essa substituição desse termo desconhecido por um valor natural, um número natural. Então, quando a gente faz essa devida substituição, nós encontramos uma expressão numérica que você já sabe resolver estabelecendo todas aquelas prioridades na resolução de problemas. Por exemplo, nós devemos observar se existe separação por parênteses, colchetes e chaves. Devemos observar a prioridade na resolução das operações, onde o que é que deve vir primeiro? Adição, subtração, multiplicação, divisão. Vocês já sabem que entre essas 4 operações estabelece primeiro como prioridade as divisões e multiplicações, depois adições e subtrações. Então, depois de resolvido essas expressões numéricas, nós encontramos um único valor. Esse valor é o que nós vamos chamar de valor numérico da minha expressão algébrica. Bem, a ideia aqui é justamente trabalhar com alguns problemas. Então, olha só esse primeiro problema que eu vou colocar para que a gente possa resolver agora. Vamos tentar. Faça o que se pede. Considere um quadrado de lado x. Escreva uma expressão algébrica para o perímetro e para a área desse quadrado. Então, nosso primeiro ponto aqui é escrever uma expressão algébrica para que a gente possa determinar tanto o perímetro como a área desse quadrado. Então, você sabe que esse quadrado aqui, ele tem lado exatamente igual a x. Então, o lado do quadrado é x. Então, aqui é x. E aqui é x. Bem, sabemos que todos os lados de um quadrado são iguais. Vou colocar aqui com ângulos de 90 graus. Medida dos lados são iguais. E aí a gente vai estabelecer a relação para a área. A área é dada como? Multiplicando a base pela altura. A base é x, a altura é x, então x vezes x é a relação para a área do meu quadrado. X vezes x. Onde x vezes x pode ser representado por quem? Por x ao quadrado. Então, essa é a área do meu quadrado. Então, vou estabelecer aqui como área igual a x ao quadrado. Já a medida do perímetro, o perímetro é dado como sendo a soma dos lados desse quadrado. Então, o perímetro é igual a quanto, gente? X mais x mais x mais x. Então, x mais x mais x mais x é igual a quanto? É exatamente igual a 4x. Então, o perímetro é dado por quem? 4 vezes x, 4x. Então, usando agora as expressões desse item que a gente acabou de determinar, calcule o perímetro
e a área desse quadrado, sabendo que o lado é exatamente igual a 12. Então, para x igual a 12, 12 o quê? 12 centímetros, o que é que a gente vai ter? Nós vamos ter a área, que é igual a 12 elevado a 2, onde 12 elevado a 2 é 12 vezes 12, e 12 vezes 12 é exatamente igual a 144 centímetros quadrados. E a medida do perímetro é o quê? É dada por que relação? Perímetro é exatamente igual a 4 vezes 12. Onde 4 vezes 12 é exatamente igual ao quê? 4 vezes 12 é exatamente igual a 48 centímetros. Então, nós acabamos de determinar tanto a área como o perímetro desse quadrado, justamente quando a medida do seu lado é igual a 12. Agora eu queria propor um próximo exercício para vocês em cima desse. Que você faça o lado exatamente igual a 20 e calcule a área e o perímetro dele. Então, vamos colocar uma barra aqui para separar esse raciocínio. E aí eu quero que você estabeleça que a medida x é igual a 20 centímetros. Então, para x igual a 20, nós precisamos determinar a medida da área e do perímetro. Então, qual é a ideia aqui? A ideia é que você faça exatamente o seguinte: a área é igual a 20 elevado a 2, onde 20 elevado a 2 é 20 vezes 20, e 20 vezes 20 é o quê? É exatamente igual a 400 centímetros quadrados. Já a medida do perímetro é dada por quem? Por 4 vezes x. Então, perímetro é exatamente igual a 4 vezes 20, porque 20 é a medida que a gente determinou para x. Então, 4 vezes 20 é exatamente igual a 80 centímetros. Então, olha só a relação que a gente estabelece tanto para a área como para o perímetro quando a gente vai substituindo x por um determinado valor natural. Se a gente continuar o mesmo raciocínio, vamos lá. Vamos substituir agora x por quem? Para x igual a 32. 32 centímetros. Para x igual a 32 centímetros. Qual vai ser o valor da área desse quadrado? Então, a área do quadrado é exatamente igual a quem? 32 elevado a 2, onde 32 elevado a 2 é 32 vezes 32. E aí, 32 vezes 32, se você fizer tudo bonitinho aqui, olha só. Vamos colocar aqui, 32 vezes 32. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. Você passa uma casa decimal e aí começa a multiplicar com o 3, o próximo algarismo. 3 vezes 2, 6. E 3 vezes 3, 9. O que é que você vai fazer? Soma os resultados encontrados. 4 mais 0, 4. 6 mais 6, 12. Vai 1. Uma unidade para a próxima casa decimal. 1 mais 9, 10. Isso aqui é exatamente igual a 1024. 1024 centímetros quadrados. Então, esse é o valor da área para quando meu x é exatamente igual a 32. Agora vamos calcular o perímetro. Olha só. Perímetro é exatamente quem? É 4 vezes x. Só que o valor de x é exatamente quanto, gente? O valor de x é igual a 32. Então, 4 vezes 32, que é igual a quanto? Então, olha só a ideia que nós vamos ter aqui. Vamos montar aqui a nossa multiplicação. 32 vezes 4 é dado por quanto? 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. Então, 4 vezes 32, que é o valor do meu perímetro, é exatamente igual a 128
centímetros. Então, está aqui exatamente o valor, tanto da área quanto do perímetro, para quando meu x é igual a 12, para quando meu x é igual a 20, para quando meu x é igual a 32. Eu vou deixar um aqui para vocês como exercício, que é exatamente o cálculo da área e do perímetro desse quadrado para quando o teu x igual a 45 centímetros. Então, agora é a tua hora. Você vai calcular tanto o valor da área como o valor do perímetro desse quadrado quando a medida desse x é exatamente igual a 45 centímetros. Então, faça aí em casa o cálculo da área, o cálculo do perímetro para quando o teu valor de x for igual a 45 centímetros. Então, vai ficar como exercício para você. Nosso próximo problema, gente, é determinar o valor dessa expressão algébrica quando o teu x for igual a 4. Então, olha só a ideia. Quando substituímos a variável por números negativos, nós devemos usar parênteses. Só que agora, nesse momento aqui, qual é a minha expressão algébrica? Minha expressão algébrica é dada por x ao quadrado menos 2x mais 2. Isso para quando o teu x é igual a 4. É importante observar que quando você substituir o teu x por um termo negativo, você deve usar parênteses para quê? Para que você possa fazer as operações devidamente. Então, olha só. Nessa situação aqui, nós vamos calcular o valor de x, nós vamos calcular o valor da expressão algébrica quando o teu x é igual a 4. Então, como é que vai ficar? Vai ficar assim. X ao quadrado vai ser representado por 4 ao quadrado. Menos 2 vezes x vai ser representado por 2 vezes 4, mais 2. Então, vamos lá. 4 ao quadrado, 16, menos 2 vezes 4, 8, mais 2. Então, isso aqui vai ficar assim, ó. 16 menos 8 é igual a 8. 8 mais 2 é exatamente igual a 10. Esse é o valor da minha expressão algébrica quando meu x é igual a 4. Só que eu coloquei uma observação aí. Quando você for usar números negativos, você deve usar parênteses. Então, vamos colocar justamente essa lógica aqui na nossa situação problema. Então, vamos estender um pouco e vamos começar a colocar a situação para números inteiros, ou seja, para números negativos. Então, para x igual a menos 4, como é que ficaria o valor dessa expressão algébrica, gente? Olha só. Vou colocar aqui. Para x igual a menos 4. Para x igual a menos 4. Como é que vai ficar a relação? Vai ficar assim, ó. Menos 4, e aí você deve colocar entre parênteses, menos 4, elevado a 2, menos 2, vezes quem? Menos 4, entre parênteses, mais 2. O fato de você separar esse valor negativo através dos parênteses vai fazer toda a diferença para um cálculo correto. Então, preste atenção. Menos 4 vezes 2 é menos 4 vezes menos 4. Menos 4 vezes menos 4 é 16 positivo. Por quê? Porque eu tenho uma potência de base negativa com expoente par. E aí, o meu resultado vai ficar positivo. Então, o resultado fica positivo e eu devo operar fazendo 4 vezes 4 igual a 16. Nessa próxima situação aqui, eu tenho uma multiplicação de dois números negativos. O que é que eu devo fazer? Primeiro, nós fazemos o jogo de sinal. Então, vai ficar menos por menos, mais. E aí, 2 vezes 4 é 8. Mais quem? Mais 2. Aí, olha só. 16 mais 8 é exatamente igual a 24, gente. Então, 16 mais 8, 24. Mais 2 é exatamente igual a 26. Então, esse é o valor numérico para quando teu x é igual a menos 4. E aí, foi bem importante a gente citar a situação de quando a gente estiver trabalhando com número negativo, nós devemos fazer uma separação por parênteses,
para que a gente possa ter um cálculo efetuado da maneira correta. Vamos agora fazer o seguinte, vamos substituir esse x por 2. Então, para x igual a 2, para x igual a 2, o que a gente tem? Nós temos que a nossa expressão vai ser representada da seguinte forma. 2 elevado a 2 menos 2 vezes 2 mais 2. Então, 2 elevado a 2 é 4. 2 vezes 2 é menos 4. Mais quem? Mais 2. O que é que você vai fazer agora? Você vai cancelar esse 4 positivo com 4 negativo, onde o resultado vai ficar como sendo igual a 2. Então, o valor dessa expressão algébrica para quando o teu x for exatamente igual a 2, é exatamente igual a 2. Agora, quando o teu x for igual a menos 2? Então, para x igual a menos 2. Quando o teu x for igual a menos 2, como é que vai ficar a relação aqui? Vai ficar assim, ó. Menos 2 elevado a 2, menos 2 multiplicado por menos 2, mais 2. Menos 2 elevado a 2 é menos 2 vezes menos 2. Menos por menos, mais. E aí, 2 vezes 2, 4. Agora eu tenho uma multiplicação entre dois números negativos. O que é que nós devemos fazer? O jogo de sinal. Menos por menos também é exatamente igual a mais. E 2 vezes 2 é 4. Mais 2. Pessoal, 4 mais 4 é exatamente igual a 8. 8 mais 2 é exatamente igual a 10. Então, esse é o valor da minha expressão algébrica quando o meu x é exatamente igual a menos 2. Então, observe bem como é importante nós fazermos a separação desse número negativo através dos parênteses. Então, essa é a lógica para esse problema que a gente acabou de trabalhar. Vamos dar continuidade, vamos observar outras situações problema. Nessa situação diz o seguinte: nos Estados Unidos, a temperatura é medida usando-se uma escala chamada Fahrenheit. Para saber quanto a temperatura em Fahrenheit vale em graus Celsius, nós devemos utilizar uma conversão através de uma fórmula. Essa fórmula está sendo representada aqui por C é igual a 5 vezes F. Esse F vai representar a temperatura em graus Fahrenheit, menos 160 sobre quanto? Sobre 9. Então, você vai pegar a temperatura em grau Fahrenheit, você vai multiplicar por 5, vai subtrair 160 e vai dividir por 9. Quando você fizer toda essa relação, você vai observar exatamente qual é o valor daquela temperatura em grau Fahrenheit para a conversão em graus Celsius. Então, olha só o valor de uma expressão algébrica entrando para algo dentro do nosso cotidiano, algo prático. Então, Ana assistia a um filme americano e percebeu que o termômetro de uma rua ele marcava exatamente a temperatura de 104 graus Fahrenheit. Qual seria a temperatura se esse medidor apontasse valores na escala em graus Celsius? Então, o que é que você vai fazer? Você tem que estabelecer que F é exatamente igual a 104 graus, certo? 104 graus. F é exatamente igual a 104 graus Fahrenheit. Está aqui. O que é que você vai fazer? Você vai substituir na relação que nós temos. Então, Celsius é igual a quem? A 5 vezes 104 menos 160. Tudo isso dividido por quanto? Tudo isso dividido por 9. Então, vamos lá, vamos fazer bem devagarzinho. Você vai pegar 104, você vai multiplicar por 5, e aí você vai observar o resultado. Ó. 5 vezes 4, 20, fica 0, vai 2. 5 vezes 0, 0, vezes 5 vezes 0, 0, mais 2, 2.
E 5 vezes 1, 5. Então, a temperatura aqui, ela vai ser dada justamente por essa relação que nós estamos trabalhando. Então, primeiro eu vou pegar 5 vezes 104. 5 vezes 104 é 520. Então, você vai substituir essa multiplicação por esse resultado aqui, ó, 520 menos 160. Tudo isso dividido por quanto? Dividido por 9. Então, 520 menos 160 é exatamente igual a quanto? Então, 0 menos 0, 0. Você vai fazer a subtração entre 2 e 6, que não pode, então vamos pedir um emprestado. Vai ficar 12 menos 6 é 6. Aqui, para a próxima casa decimal, não tem mais 5 e sim 4. Então, vai ficar 4 menos 1, 3. E o resultado é exatamente igual a 360. Então, vai ficar assim, 360 dividido por 9. E aí você vai fazer a divisão. 360 dividido por 9 é exatamente igual a quanto? 3 dividido por 9 não pode. O que é que você vai fazer? Você vai juntar aqui, ó, 36. 36 dividido por 9, você vai pensar num número que multiplicado por 9 seja igual a 36 ou seja menor que a 36. Então, a ideia aqui é que você multiplique por 4. 4 vezes 9, 36. Para 36, exatamente nada. Você vai baixar um zero aqui e vai acrescentar um aqui no quociente. Resultado é exatamente igual a 40. Então, a temperatura de 104 graus Fahrenheit, ela corresponde a justamente 40 graus Celsius. Então, você vai fazer a seguinte correspondência. 104 graus Fahrenheit corresponde a 40 graus Celsius. Tudo bem, pessoal? Então, esse é o raciocínio para o nosso problema. Estabelecer essa relação, essa conversão entre graus Celsius e graus Fahrenheit. Vamos pular para o nosso próximo problema e observar como é que ele deve ser atacado, como é que ele deve ser resolvido. Olha só, na loja Tudo Barato, os vendedores recebem um salário fixo de R$ 1.500, acrescido de R$ 2,00 por venda realizada. Carlos trabalha nessa loja há muito tempo e, por conhecer muitos clientes, faz o maior número de vendas na empresa. Em abril do ano passado, por exemplo, Carlos fez ao todo 134 vendas. Escreva uma expressão algébrica que indique o salário S que um vendedor recebe por X vendas em um mês. Então, o que você vai observar? Ele recebe um salário fixo de R$ 1.500, acrescido de R$ 2,00 por cada venda realizada. Então, isso aqui, o salário dele é dado por quem? O salário é igual a R$ 1.500 fixo, mais R$ 2,00 por cada venda realizada. A quantidade de vendas aqui nós vamos estabelecer como sendo X. Então, vai ser R$ 2,00 por venda. Então, é 2 vezes X. Então, eu quero que você determine agora o salário de Carlos em abril do ano passado. Então, sabendo que ele realizou 134 vendas, quanto é que ele recebeu de salário? Você vai fazer o seguinte. Para X igual a 134, nós temos que S, que é o salário que ele recebe, é igual a 1.500 mais 2 vezes X, onde X é correspondente à quantidade de vendas que ele realizou. Então, no mês de abril do ano passado, ele realizou 134 vendas. Olha só, 134. Então, o salário do Carlos vai ser dado por quanto? 1.500 mais 2 vezes 134.
Dobra esse valor aí, 134, vai ficar quanto? 268. Então, o salário do Carlos em abril foi exatamente igual a quanto? 1.500 mais 268 é exatamente igual a 1.768 reais. Então, esse é o salário do Carlos, sabendo que em abril do ano passado ele realizou 134 vendas. Então, observe que o salário dele, gente, ele é dado por um valor fixo, que é R$ 1.500, mais 2 vezes exatamente a quantidade de vendas que ele realizou no determinado mês. Então, pessoal, a gente encerra por aqui nossa aula. Espero que você tenha aprendido tudo a respeito de valor numérico de uma expressão algébrica. Ficamos por aqui. Até a nossa próxima aula, gente. Tchau, tchau. Até mais.